nome é Eduardo Moraes, sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de maio de 2024. Tá? Primeiro, eu colocar um pouquinho do contexto global. O mês de maio foi um mês muito positivo para os ativos de risco no mundo de uma maneira geral. Você teve a retomada das principais bolsas no mundo, o S&P subindo quase 5%, juros fechando, o Treasury de 10 anos fechou 18 basis points, a moeda, o câmbio americano, a moeda americana desvalorizou a 1,5%, tá? Tudo isso calcado em números que demonstram um certo arrefecimento do nível de atividade da economia americana, tá? Mas assim, um nível de arrefecimento que dá conforto, que você não está superaquecendo, longe da gente ficar discutindo aqui qualquer risco de recessão, tá? Então, um certo arrefecimento ali no ritmo de crescimento americano, nada que seja relevante para revisar as projeções. Seguimos com projeção de 2,5% de crescimento do PIB nos Estados Unidos e também números de inflação também mais comportadas. Isso aqui volta a colocar no radar a possibilidade de corte de juros pelo Fed esse ano. A própria Principal aqui tem como cenário base dois cortes a partir de setembro. Tá? Então, esse foi um pouco o contexto que fez com que os principais ativos de risco do mundo performassem bem. Quando a gente olha para o Brasil, multiplica isso por -1, foi tudo. A bolsa brasileira caiu aqui 3%, já acumula 9% de queda no ano. Tá? Nosso câmbio desvalorizou na contramão do resto do mundo. Juros também abriram. Isso tudo calcado em quê, tá, gente? Acho que o grande diferencial negativo que a gente teve aqui foi um pouco a questão da comunicação do Banco Central, já naquelas declarações ali atrás do Roberto Campos durante o fórum lá do FMI, e se transformando aqui num dissenso nessa última redução de juros do Copom, que já reduziu o ritmo de 50 basis para 25, com dissenso justamente dos membros indicados pelo novo governo. Então, você começa a perder um pouco a credibilidade, desancorar a expectativa de juros, e isso teve um poder aí de atrapalhar todo o cenário doméstico, tá? Concomitante a isso, um certo preocupação com o fiscal. Assim, o fiscal tem dois lados, tá? Então, por um lado, a gente está tendo arrecadação melhor do que o esperado. Então, até aqui tudo bem, assim, não só notícias ruins, é isso que eu quero dizer. Até agora o fiscal está com arrecadação melhor do que o esperado. Pensar aqui em 0,4, 0,5 de negativo de primário esse ano parece dentro das cartas. Inflação corrente está sob controle. Agora, todo esse negativismo aqui do mercado começa a ter até um pouco uma certa movimento reflexivo, né? Câmbio já foi bater 5,25, isso daqui em algum momento pode bater novamente a inflação. Então você tem uma dinâmica negativa acontecendo. Fora isso, o que é que a gente teve que chamou atenção esse mês? Você teve mais uma intervenção, voluntarismo, vamos dizer assim, do governo, onde ele demitiu o Jean Paul Prats, elegeu a Magda Chambriard prometendo novamente intervenções aí na Petrobras. É verdade que é a 10ª vez nos últimos anos que isso acontece, tá? A trocar o CEO e prometer intervenção, e na prática não conseguem fazer muita coisa. Mas assim, é mais um ruído que se causa. E agora, no comecinho do mês de junho, você teve ali mais uma medida arrecadatória que pega na veia aqui os setores exportadores, você pega na veia alguns segmentos do mercado e gera uma insegurança muito grande, gente. Você está num ambiente econômico onde o governo quer cada vez arrecadar mais e você não sabe para aonde vai cair o próximo raio. Então isso gera assim, um clima um pouco negativo. Agora, isso olhando o top-down, tá?
E mesmo no top-down, como eu falei, a arrecadação vem vindo melhor, a atividade econômica, saiu o número agora no começo do ano, o PIB do começo do mês, do primeiro trimestre, muito forte. A gente já tinha revisado o nosso PIB de 1,6 para 2,1, e mesmo com o desastre do Rio Grande do Sul, mesmo com o impacto que isso pode ter a partir do segundo trimestre no PIB, a gente segue bastante confortável com esse número de 2,1 de crescimento do PIB no ano, muito calcado no que a gente está vendo até agora. Tá? Desemprego cada mês cai um pouco mais, crescimento de renda real, inadimplência caindo, crédito aumentando, então tem toda uma dinâmica positiva aqui também acontecendo, se contrapondo aqui um pouco a essa dinâmica negativa da perda de credibilidade, talvez, da política monetária, dos riscos de o governo não ser realmente sério em relação ao fiscal. Então, a gente está tendo... Isso aqui, no final das contas, está prevalecendo. Tá? Interessante, só para terminar esse primeiro comentário mais top-down, interessante também mencionar que esse primeiro trimestre, a gente acabou de passar pelo primeiro trimestre de resultado das empresas, foi um trimestre muito positivo. Eu vou até gastar um pouco mais de tempo do que o usual para repassar alguns casos de investimentos. Foi um trimestre muito positivo, tá? Sob a ótica microeconômica. E até era o que se falava nos corredores da conferência lá do Itaú em Nova York, do CEO Conference deles. Tá? As empresas estão muito mais animadas do que os investidores. Tá? Porque elas estão vivendo aqui o mundo real. Então tem um pouco essa realidade que a gente está vendo. Foi um mês difícil aqui para os nossos fundos, tá? Foi um mês bem difícil. E a gente está justamente tentando conciliar essa visão positiva que a gente está vendo sob a ótica microeconômica com esses riscos top-down mais relacionados aí a ciclo de juros e a questão fiscal, tá? Mas é isso que eu tinha como comentários iniciais. Deixa eu passar aqui pelos principais slides e a gente vai aprofundando. Bom, gente, então vamos começar aqui olhando esses slides. Claritas Long and Short, um mês bem difícil, 0,02% para zero praticamente, 66% do CDI no ano, tá? Tivemos que reduzir um pouco aqui a tomada de risco, tá? Como reação a esse mercado mais negativo. Estamos rodando aqui o fundo com 41% de exposição bruta e 12% de exposição líquida, tá? Principais destaques, pair trade, B3 contra XP, tá? XP aqui a gente pegou o short nesse par e também no short contra o índice. Itaú contra Santander, e aí destaque negativo Suzano contra Klabin. A gente foi surpreendido aí pelo anúncio, pelas notícias, dando a intenção da Suzano de fazer uma oferta pela IP. Estava completamente fora do radar do mercado e nosso também, então a gente tomou a decisão de zerar logo que a gente teve essa notícia. Aí, na ação direcional, destaque para Vamos, Energisa, PetroRio, negativos, tá? E ação comprado contra o índice, Mercado Livre e Petrobras como destaques positivos. Tá? Petrobras voltando para a carteira esse mês, depois que saiu o CEO, depois do papel cair bastante, a gente tomou a decisão de voltar a colocar a Petrobras aqui no Claritas Long and Short, tá? E aumentar no Claritas Valor. Só lembrando, a gente quando começou o barulho em relação a dividendos, a gente chegou a zerar no long and short e reduziu alguma coisa como 20% o Claritas Valor. Agora a gente volta para uma posição menor do que a gente tinha originalmente na Petrobras e recompra um pouquinho dos 20%. A gente recomprou, que a gente tinha reduzido, a gente recomprou uns 10%, tá? Em Petrobras no Claritas Valor. Olhando aqui o Claritas Valor, por sua vez, ele caiu 2,58 contra 3,18 do IBX no mês de maio. No ano, o IBX caiu 8,57, a gente cai 6,36, é aquela situação chata de gerar alfa, mas com um beta muito negativo, tá? Quando a gente olha aqui os principais destaques positivos do mês, Vamos, Direcional, Apvida. Destaques negativos, PetroRio,
Santos Brasil, Sabesp, Vida. Santos Brasil, em grande parte, uma realização de lucros, tá? Porque a dinâmica aqui dessa empresa continua muito favorável. Agora, falando um pouquinho das mudanças que a gente fez na carteira do Claritas Valor, então a gente aumenta aqui, volta a aumentar a exposição em Petrobras, tá? Acho que depois de todo o barulho, acho que só colocar um pouco em contexto, tá, gente? Começou com um barulho lá atrás em relação a dividendo. A administração havia proposto, além da política de dividendo, que é 45% do free cash flow operacional, pagar 50% desse residual. E o conselho, no primeiro momento, falou não. Criou-se um barulho gigantesco, a ação caiu. Passa um período, o governo volta atrás ao perceber que o Haddad faz o seu dever de casa e convence o governo de que é muito importante essa receita vinda dos dividendos da Petrobras, e consegue, portanto, convencer, e o governo volta atrás e aceita a proposta da administração de pagar aqueles 50%. Passa um pouquinho de tempo, a gente vê ali o planejamento orçamentário do governo e percebe que eles já incluíram os outros 50% no planejamento desse ano, tá? Isso ficou muito claro quando da divulgação do último PELOA no Congresso, tá? Então, assim, no final do dia, você gerou um barulho que não ia pagar nada de dividendo adicional, e a gente está indo para 100% de payout, que ao longo desses últimos anos tem sido isso, tá? Petrobras, muito barulho, muita emoção, mas no final do dia a racionalidade tem permanecido. A gente entende que o risco vem aumentando, então a gente voltou a aumentar, mas ainda está na posição menor do que a gente tinha no começo do ano. Vamos lá. O que mais a gente fez de mudança? A gente fez uma pequena redução, reduziu uma coisa como 10% a posição que a gente tinha em Sabesp. A gente está indo para o evento, a gente está otimista com o evento, mas tem uma certa binariedade relevante aqui, se vai adiante ou não, tá? A gente acha que vai, não quero deixar de ter exposição, mas por uma questão de gestão de risco, a gente achou prudente reduzir um pouco a posição em Sabesp, tá? Então, eu tinha em torno de 6%, reduzi para 5,20%, e contratei alguma coisa como 3% de notional de proteção. A proteção até que relativamente curta ali, o papel estava 75, 76, a gente comprou proteção de 73, tá? Então a gente fez essa proteção, custou um pouquinho, mas eu acho que nos dá mais conforto de ter uma posição relevante indo para um evento tão binário como pode ser essa questão da privatização. Energisa, voltamos a aumentar um pouco. O resultado da Energisa, vou mostrar para vocês, foi simplesmente espetacular. Vibra, também voltamos a aumentar um pouquinho. Reduzimos aqui CPFL até para poder aumentar a Energisa. Gente, vamos lá, CPFL dá até dor no meu coração aqui, a gente está reduzindo, mas só para colocar em contexto, a gente comprou esse papel em 2017, tá? Após o tag along, o papel tinha caído 30%, porque um investidor, um ETF relevante no Brasil esqueceu de vender. Então a gente comprou naquela época com valuation espetacular, era mais barato do que Copel e Semig, por exemplo, que na época eram empresas estatais e ainda não tinham feito o turnaround de gestão que aconteceu nos anos seguintes. Tá? Hoje a gente está reduzindo CPFL e ela está negociando com prêmio em relação à Equatorial, que é o benchmark, sempre foi a empresa mais cara do setor. Então olha o re-rating que aconteceu ao longo desse tempo, e isso justifica a gente vir realizando um pouco de lucro, caminhando aqui para zerar a exposição, tá? E aumentando aqui a Energisa, que a gente percebe aqui uma certa assimetria, o nível de cobertura do mercado me parece estar aquém do que seria razoável. A gente vê os mesmos desvios ali nos consensos que a gente via lá atrás na CPFL, tá? Seguimos aumentando Serena, a gente já comentou no último call sobre esse case, seguimos
a ideia era ter 3% e atingimos agora os 3% nesse último mês, tá? Aumentamos marginalmente aqui a exposição em direcional, fizemos isso aqui um pouquinho antes do resultado, que foi espetacular, tá? E aqui jogamos um pouquinho de toalha no setor de varejo, reduzimos um pouquinho a Arezzo e um pouquinho a Açaí, tá? Um setor que está custando bastante esse ano. A gente segue construtivo com o setor, mas a gente resolveu dosar um pouquinho no tamanho. Terminamos de zerar Rumo. Aqui foi uma decisão de... eu gosto bastante do case, a gente vai voltar a ter investimento ao longo do tempo, mas aqui foi um pouco a decisão de reduzir um pouco o beta da carteira. Então a gente reduziu Rumo e aumentamos a exposição em Iguatemi. Iguatemi, poucas vezes na minha carreira eu vi esse papel com valuation tão descontado como ele está agora, tá? Então a gente tomou a decisão de voltar a ter exposição em shops e escolhemos Iguatemi como veículo, tá? E a gente vê uma simetria muito grande. No patamar de valores que ele está hoje, eu vejo com muita dificuldade ele cair muito mais, tá? E por outro lado, se a gente entra numa visão minimamente mais construtiva do cenário doméstico, me parece até mais seguro fazer a exposição de varejo através de Iguatemi do que com os players tradicionais de varejo, tá? Então a gente colocou aqui um pouco de posição e aumentamos aqui um pouquinho também a Apvida, o resultado também foi espetacular. Agora, gente, eu vou pedir um pouquinho só de paciência de vocês, que a gente vai entrar um pouco mais de detalhes do que o usual em vários casos. Eu quero justamente mostrar para vocês um pouco do que a gente está vendo no cenário microeconômico, no que a gente está vendo nessa dinâmica do earnings season do primeiro trimestre. Mas antes, só falar aqui um pouquinho do long bias. Fechou aqui com 2,65 o mês de maio. No ano ele cai 5%. Tá aqui uma carteira vindo do valor, 22% de gross exposure do long and short, também uma certa redução aqui de gross exposure, e contratado aqui em puts, tá? Alguma coisa como 20%. Aqui acho que está errado, além dessa 20% do Inbov, também tem as puts em Sabesp, mais uns 3% aqui, por um total de 23% de proteção na carteira. Aqui um pouquinho a explicação de onde veio o resultado do mês. Então a ação comprada caiu 2,20, mas perdeu também no short, no par e no hedge, tá? No ano, o short e os pares contribuem aqui para o resultado, amenizando um pouco a performance da carteira long. Bom, aqui, gente, a gente preparou um resumão da carteira do Claritas Valor. Aqui, crescimento de receita por crescimento de rentabilidade. E aqui, para métrica de rentabilidade, todas as empresas que a gente está usando como métrica EBITDA, crescimento de EBITDA, exceto bancos que a gente usa crescimento de lucro, tá? Então a gente colocou tudo aqui num denominador comum. Reparem como é que a gente está tendo aqui casos com crescimento muito forte. Santos Brasil, gente, crescimento de 50% de receita e 120% no resultado. Unidirecional, olha crescimento de direcional, crescimento de 20 e poucos % aqui de lucro, de receita, e um crescimento 70%, 80% aqui no EBITDA. Cure também, aqui um pouco mais balanceado, receita e EBITDA. Energisa cresceu 40% o EBITDA. Poxa, isso aqui é uma empresa que é basicamente a distribuição de energia, tá? Smart Fit, e assim sucessivamente, tá? Olha a Vibra aqui, ó, mais do que dobra o seu EBITDA, mesmo com receita crescendo muito pouco. O que ficou um pouco para trás foi basicamente apenas os setores cíclicos, tá? Que ficaram aqui para trás, e Bradesco, que está numa pegada aqui de turnaround. Mas de uma maneira geral, gente, a gente está vendo uma dinâmica muito interessante de resultado ao nível microeconômico, ao nível das empresas. Vamos falar com um pouco mais de propriedade de alguns desses outliers, tá? Então, Energisa. Olha aqui o setor de
distribuição de energia cresce 40%, muito calcado no crescimento de volume muito forte, que é um crescimento que já vem ali desde o quarto trimestre, uma pegada muito forte em termos de clima e tudo mais. Em abril segue num patamar de crescimento muito interessante, tá? Para além do business de distribuição, que é o principal business da empresa, a transmissão foi meio flat. Gás, você começa a consolidar a ES Gás, que eles compraram no ano passado, você não tinha, então aqui um pouquinho de crescimento inorgânico. E as demais holdings, outros segmentos e holding, aqui a gente começa a perceber o resultado do negócio de geração distribuída deles impactando positivamente aqui o EBITDA, tá? Então isso é algo que eles vinham construindo e agora começam a colher os frutos. Vibra, só lembrando aqui, Vibra foi uma que cresceu muito pouco a receita, mas melhorou muito a rentabilidade da empresa, tá? Então Vibra a gente comprou, gente, aqui um pouquinho antes do resultado do segundo trimestre. Qual que era a nossa tese? Poxa, se você olhasse para trás, tudo que podia dar errado para essa empresa tinha dado e tinha contribuído negativamente para a margem EBITDA. A gente entendia que ela estava rodando a uma margem EBITDA muito menor do que seria o seu normal, tá? E a gente achava que você teria uma retomada dessa margem EBITDA por metro cúbico, mirando uma normalidade ali em torno de R$140 por metro cúbico. Logo na sequência você teve um terceiro trimestre espetacular, um quarto trimestre muito forte, e após o quarto trimestre a empresa foi lá e começou a ser muito vocal e preparar o mercado, falando, poxa, o primeiro trimestre está muito mais difícil, veja bem, vai ser um trimestre difícil. E para nossa surpresa, esse trimestre difícil, ela te entregou aqui R$157 por metro cúbico de EBITDA. Tá? E quando a empresa divulgou isso, ela falou, tá vendo? Olha, eu avisei que ia ser muito difícil. De fato foi. Nossa expectativa é que o primeiro trimestre seja um dos piores do ano. Gente, quando a gente comprou aqui, a gente estava mirando essa empresa numa normalidade ali na casa de uns R$140 por metro cúbico. Se for 160 o pior trimestre, você tem aqui um catch-up relevante a fazer, consenso de mercado em relação à rentabilidade desse business, tá? Lembrando que a gente está falando de uma empresa que está negociando a 7 vezes PI para 2025. Tá? Então, olha o quanto que ela surpreendeu aqui em termos de lucro, o consenso. 11% a mais de EBITDA e 47% a mais de lucro, tá? Então, é outro caso mostrando aqui o quão barato tá e como está bom o operacional dessas empresas. Vamos agora falar de Vamos, tá? Vamos é uma empresa que a gente tem, talvez, sido teimoso aqui, mas com uma razão, tá, gente? Outros papéis que contribuíram, foi um destaque negativo em 2023, outros papéis que foram destaque negativo em 2023, a gente entendeu que mudou o case e zeramos a posição. Aqui a gente entende que não, aqui a gente entende que o mercado está lendo essa empresa com a ótica errada, tá? Olha aqui, são 8 trimestres que a empresa está entregando implementação de novos investimentos, tá? Acima de R$1 bilhão por trimestre, com destaque para o primeiro trimestre desse ano, que entregou R$1,8 bilhão de novos investimentos. Aqui tem um pedaço que é um Build to Suit, que foi a cervejaria Petrópolis, tá? Mas com rentabilidade muito atrativa, gente. Isso aqui a gente está falando de alguma coisa na casa de 20% de ROIC marginal. Então, essa parte aqui, que é o core, que é a originação dos novos contratos, cada implementação dessa aqui vai te gerar 5 anos de receita. Isso aqui segue muito saudável. O mercado estava muito crítico em relação ao que seria a rentabilidade dessa empresa quando a implementação do Euro 6, o primeiro trimestre está aqui, a rentabilidade aqui na casa de acima de 2,50 de yield, tá? Que implica numa rentabilidade muito forte, tá? Então, isso aqui chama atenção. Esse segmento aqui é um segmento que teve surpresa negativa aí nos últimos 12 meses, com um ciclo de distratos que atrapalhou bastante, mas mesmo colocando esse ciclo de distratos, se você pegar aqui o CAPEX líquido, que é o quanto que ele implementou de novos contratos, menos os contratos que venceu e menos os distratos,
Poxa, em 2022 ele mudou de patamar, ele atingiu aqui 4.300. 2023 foi 4.100. Esse ano a gente está olhando para 3.900. Na verdade, acho que vai ser um pouquinho mais do que isso, tá? E ano que vem, 4.400. Por que isso aqui é importante? Isso é quando ele mudou de patamar, em 2022, ele colocou 4.300. Isso aqui vai gerar receita por 5 anos. Na hora que ele repete o mesmo patamar, essa receita adicional, ela cresce em cima dessa anterior. Olha, se ele mantiver esse ritmo, em torno de 4 bi por ano, já acho até que pode ser um pouquinho mais, olha o que você tem contratado aqui de receita para acontecer. Tá? Sai de 1.800 para... A receita cresce 3,5 vezes de 2026 para 2022. E isso aqui está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo aqui 4.100 de receita projetada na nossa conta para esse ano. Primeiro trimestre já entregou 930. E na nossa conta você tem mais 90 só de carry-over dos contratos que você tem. Então, assim, receita bruta de locação do segundo TRI já é para lá de bilhão. Esse número 4.100 parece bem factível. Tá? Então você está vendo aqui para o mesmo patamar de capex líquido, sua receita cresce 3,5 vezes 2026 vis-à-vis 2022. Você consegue entregar esse patamar de crescimento com a alavancagem convergindo para... Hoje está em torno de 3,4, 3,5. A alavancagem convergindo para 3, 3,1. Está mantendo esse ritmo de implementação de capex líquido. E você vai ter aqui um crescimento de 3,5 vezes na sua receita e proporcionalmente no seu EBITDA. Como a margem aqui é muito alta, você não tem muita alavancagem de operação. Tem alguma, mas não tem tanta assim, tá? Isso. Eu não vejo nenhum outro papel na bolsa com esse patamar de crescimento. Uma outra coisa que o mercado olha, foi muito crítico, mas poxa, a gente está vendo acontecer. Olha aqui, isso aqui é a curva de capital de giro, tá? A empresa tomou uma decisão estratégica de criar um estoque adicional para a virada do Euro 5. Do Euro 5 para o Euro 6, que aconteceu no começo de 2023. Reparem que essa linha azul escura, imobilizado não locado, ele veio crescendo trimestre após trimestre, tá? Em grande parte, no primeiro momento, contrabalançado pela linha de fornecedores, tá? Justamente para ter o Euro 5 num preço extremamente favorável para fazer essa alocação em patamares bem interessantes. Reparem que o yield aqui, ele conseguiu capturar, por exemplo, aqui no quarto trimestre, yields quase na casa de 12,90. Tá? O primeiro trimestre sempre é mais fraco, tá? Então ele conseguiu capturar uma rentabilidade muito forte. Então o contraponto dele ter criado esse working capital muito grande foi travar por 5 anos contratos com rentabilidades muito fortes. Tá? Aí você teve um ritmo de absorção menor do que o esperado, precisou pagar os fornecedores, tá? E aí sua alavancagem bate um pico, seu working capital bate um pico bem relevante aqui no quarto TRI. E como as coisas, quando acontecem errado, acontecem em muitos lados, você começa a ter problemas aqui na concessionárias, tá? Então, concessionárias começam a vender menos e aí fazem com que o estoque da concessionária cresça bastante. Isso aqui faz com que você tenha um pico muito grande de working capital, mas, gente, isso aqui já está acontecendo. Você já reduziu o teu working capital quase 2 bilhões de reais desses últimos 9 meses. E a gente acha que tem pelo menos mais uns 600 milhões de reais para acontecer de redução de working capital. Isso aqui está contratado. A natureza desse business não é uma natureza que chame tanto capital de giro assim. Tá? É uma natureza... As concessionárias, o que você tem de fornecedores a pagar, em grande parte, compensa o que você tem de estoque. Mesma coisa aqui no segmento de locação. O teu estoque na locação normalizada é para ser alguma coisa como 2 ou 3 meses. Tá? Então, o que fica realmente como a linha de contas a receber, essa cresce conforme o business vai crescendo. Tá? Então, isso aqui chama atenção. Reparem aqui também no business concessionário. As pessoas focam muito em concessionárias quando olham para a Vamos. Isso é um erro. Concessionárias em 2022 teve um resultado estrondoso, fora da curva, e de fato representou 18,9% do EBITDA consolidado. Tá? Isso aqui
não vai acontecer de novo. Primeiro porque esse resultado não é para ser tão alto assim. A gente está estimando aqui 166 esse ano, é para ser um pouco maior no normalizado, mas o outro business, que é o business de locação recorrente, esse business tem um crescimento exponencial, enquanto a concessionária tem um crescimento normalizado. Quando a gente pensa em NPV da Vamos, concessionária representa muito pouco, vis-à-vis o business core, que é o business de locação. Tá? Então é um pouco isso que a gente está visualizando. Aqui a questão do distrato. Tá? Distrato veio muito forte, ainda será forte no segundo TRI, mas ele é finito. Tá? E o segundo TRI tem uma característica que tem um pedaço do distrato que não tem nada a ver com a origem do resto. Tá? É uma questão específica de uma empresa que foi autuada por uso de material contaminante. A empresa tomou decisão de trazer de volta esses caminhões. Tá? Não fosse isso, segundo o TRI, você já teria uma queda do distrato. A gente está muito próximo de ver uma inflexão relevante desse distrato para baixo. Tá? E também é importante colocar em contexto, gente, um pouco a empresa fez uma alocação errada lá atrás de capital, que gerou esse distrato. Eu acho que é honesta essa afirmação. Por outro lado, você tem que colocar um pouco em contexto da margem de segurança dessa alocação de capital que foi feita lá atrás. Esse caminhão que está voltando, ele comprou esse caminhão com um desconto relevante, que é o desconto que ele tem, já em um momento onde o preço tinha subido em relação... Ele costuma fechar os contratos no começo do ano. Ao final do ano, ele tinha até 30% que ele poderia aumentar a sua compra no mesmo preço do começo do ano, só que o preço já tinha subido mais de 20% ao longo do ano. Então, ele compra com uma margem de segurança muito forte, de forma que, o que eu costumo brincar é, se você hoje, sabendo que daria distrato, conseguisse pegar a máquina do tempo e voltasse lá, a sua decisão financeira correta seria ter feito o negócio. Seria ter comprado, ter alocado, mesmo sabendo que daria distrato. Hoje ele consegue vender esse caminhão que voltou com margem na casa de 25% de margem bruta, tá? Então faz bastante sentido. Esse distrato está fazendo com que eles antecipem uma nova linha de negócio que chama Sempre Novo, que é pegar o caminhão que voltaria depois de 5 anos, fazer um retrofit e relocá-lo. Essa linha de negócio é uma linha muito bacana, tá? Lembra um pouco, talvez, aqui um caso da Armac, que tem uma continuidade maior, tá? Mas isso não vai ser um segmento menor, tá? Mas a volta aqui do distrato faz com que eles antecipassem essa linha de negócios que estaria contratada para acontecer daqui a 2, 3 anos, tá? Então a gente vê isso com essa empresa com muitos bons olhos. Lembrando também a questão fiscal, dada a depreciação acelerada, essa empresa paga praticamente zero de imposto de renda quando a gente olha o fluxo de caixa, tá? É isso. E por fim, isso aqui acontecendo, essa empresa hoje, ela já paga alguma coisa como 50% de payout, tá? Isso aqui já te dá um yield. Você não deveria estar olhando para dividendo quando você olha em Vamos, mas fato isso aqui já te dá um yield na casa de uns 5, 6%. Se essa aceleração de resultados acontecer, eu acho que está em grande parte contratada, porque deriva basicamente da saúde aqui dessa originação, que é a parte que está com mais consistência da empresa, você vai ter um yield muito relevante em 2025, 2026. E a gente sabe muito bem que o mercado pode ignorar um caso por muito tempo, mas quando a linha de dividendo acontece, e é um pouco do que aconteceu lá na CPFL, o mercado reprecifica, tá? Então acho que isso aqui dá uma certa segurança de que essa reprecificação vai acontecer, e como a holding também está muito alavancada, temos alguma segurança de que o crescimento se dará de forma sustentável, pagando dividendo e crescendo, tá? É isso, de Vamos é isso. Olhando aqui para a Apvida, é o 4º trimestre consecutivo de queda de sinistralidade. Olha, assim, é uma combinação onde você está tendo repasse aqui de preço na casa aqui de 11%, 2 dígitos baixos, tá? Maior verticalização e o maior controle da sinistralidade. É o case que a gente tinha visto lá atrás, que a gente acreditou e que meio que derailed ali, durante o período por conta da aquisição, portanto, por conta de todos os desafios que aconteceram nesses últimos 3 anos. Assim, tá voltando para a normalidade, tá? É um pouco isso que a gente tá vendo. Olha o grau de surpresa aqui. Entregou 500 milhões de lucro contra um consenso de 200. Olha o grau de surpresa que essa empresa está entregando, tá?
mais 1, 2 trimestres com essa consistência, a gente vai ver essa empresa mudando de patamar de avaliação. Intelbras, mesma coisa, gente. É uma empresa que a gente gosta bastante. A gente estava namorando essa empresa desde a época do IPO. Eu mencionei no último call da gente. Negociava 25, 30 vezes lucro. Naquele valuation pressava. Passou um ano aqui que não entregou resultado. Por coisas conjunturais, o mercado fez um deal rating de 25 vezes lucro, 30 vezes lucro para 10. Poxa, nesse patamar a gente quer. Entregou aqui, receita parou de cair e você teve uma margem um pouco melhor nesse trimestre, já subiu 17% no dia. Tá? Então chama bastante atenção, é um case novo na carteira, a gente está bastante animado. Home Builders, olha que coisa bonita essa evolução de vendas aqui da Cury. Crescimento 32,2%, crescimento de lucro 32%. Tá? Olha como é que essa empresa está eficiente. Return on Equity 60%. Lucro, PI, 7 vezes para o ano que vem. As pessoas não percebem que, mesmo que ela... E assim, eu acho que tanto para a Cury quanto para a Direcional, elas mudaram de patamar, mas eu acho que eu não vejo nos próximos 5 anos mais 32% de CAGR de crescimento de vendas, tá? Eu acho que vai ser menor. Mas mesmo que você caia para 10, 15% de crescimento de vendas, tá? Você tem aqui contratado um pick-up de receita. Porque a receita dessas empresas ela é sempre backward-looking. Ela está sempre refletindo a tua venda de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Tá? Isso aqui fica muito claro de ver aqui, por exemplo, no slide da Direcional. Na nossa projeção, você vai ter aqui um crescimento na margem de apenas 10% em lançamentos, tá? Mas olha o quanto a receita vai crescer. 2023 para 2025 vai crescer 75%. Tá? Então, e a gente vê essas empresas que estão brilhando operacionalmente. Direcional, a Cury negociando a 7 vezes PI, Direcional negociando a 6 vezes PI. Gente, baixa renda, Minha Casa Minha Vida é o setor que dá certo nesse governo. Tá? Já estava dando certo no governo anterior, mas ficou ainda melhor nesse governo. E a Direcional aqui ajustando aqui todos os ponteiros, indo buscar um outro patamar de return on equity. Tá? A Cury sempre trabalhou com um return on equity muito alto, a Direcional era um return on equity bem mais baixo e está mudando aqui de patamar. Gente, é isso, desculpa aí o tempo, dessa vez foi um pouco mais longo do que o usual. Talvez aqui um certo desabafo aqui de estar olhando tanta coisa interessante sobre a ótica micro e performance tão aquém do que seria razoável, tá? Mas é isso, estou aqui à disposição para a gente tirar qualquer dúvida adicional que se faça necessário. Muito obrigado.